A gente estava falando da medula da suprarrenal, que é uma região mais interna da glândula suprarrenal, e nessa região são secretados dois hormônios. A epinefrina, também conhecido como adrenalina, possui um efeito direto no metabolismo, na quebra, né, de carboidratos, na produção de energia, né? Então, assim, quando a gente tem uma descarga de adrenalina, eu tenho uma ação imediata no metabolismo de carboidratos a fim de fornecer energia para o organismo. E também é produzido na medula da suprarrenal a norepinefrina, também conhecido como noradrenalina, que está relacionada, né, ao aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição e aumento também da pressão arterial. Bom, isso é muito importante a gente entender a ação desses hormônios, localização dessa glândula, isso cai na prova, estudem bastante isso. Então aqui um exemplozinho, ó, né? Como por exemplo, eu tenho um agente estressor, um estresse, um fato, qualquer agente que possa desencadear a produção de ACTH, né? Que é produzido lá na hipófise, lembra? Esse hormônio vai estimular, né, a medula adrenal ou da suprarrenal, e aí vão ser produzidos tanto adrenalina como noradrenalina, que são classificados como catecolaminas ou neurotransmissores, e vão estar atuando nesses tecidos e órgãos-alvo, como eu acabei de falar. Esses hormônios são produzidos em situações de emergência e estresse, né, espera-se buscando atingir os seguintes efeitos. A conversão do glicogênio em glicose no fígado. O glicogênio é aquela reserva de energia que nós temos, né, que é transformada no fígado e fica armazenado nos músculos. Quando é necessário, né, uma demanda grande de energia, esses hormônios que são secretados na glândula suprarrenal, principalmente a epinefrina, vai fazer com que haja uma conversão desse glicogênio em glicose novamente no fígado. Outra situação que ocorre é a elevação do padrão metabólico na maioria das células, visto que esse hormônio, epinefrina ou adrenalina, vai estar atuando, estimulando o aumento do metabolismo. Dilatação brônquica também ocorre, né? Além do aumento da pressão arterial causado pela noradrenalina, aumento da vasoconstrição e frequência cardíaca. Então são hormônios produzidos basicamente numa situação de emergência, vamos falar assim. Bom, agora seguindo mais uma glândula aqui do sistema endócrino, nós temos o pâncreas. O pâncreas, então, ele faz parte tanto do sistema endócrino como do sistema digestório, visto que é uma glândula de caráter endógeno e exógeno, vamos falar assim, porque ela está secretando hormônios que vão estar caindo diretamente na corrente sanguínea e vão estar secretando substâncias que vão participar da digestão e vão estar sendo desencadeadas, sendo jogadas no início do intestino delgado. Bom, ele está situado transversalmente na parte superior do abdômen, estendendo do duodeno até o baço, está a localização anatômica do pâncreas. Bom, ele secreta basicamente dois hormônios, como nós já vimos lá no sistema digestório, a insulina e o glucagon. As células que produzem esses hormônios são denominadas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Aqui eu tenho uma figura mostrando o pâncreas, e aí eu tenho uma porção endócrina, né, secreção sendo lançada no sangue, porque o hormônio é produzido aqui na glândula, o capilar sanguíneo está passando por aqui e já cai logo no sangue. E eu tenho uma porção exócrina sendo lançada nos ductos, né, nos canais que vão desembocar lá no duodeno, no início do intestino delgado. Essas ilhotas de Langerhans são constituídas de aglomerações esferoides ou elipsoides dispersas em tecido exócrino, juntamente com células endócrinas esparsas, frequentemente solitárias. Essas ilhotas possuem dois tipos de células: os endocrinócitos alfa, que produzem o glucagon,
e os endocrinócitos betas que produzem insulina. Então vejam a importância do pâncreas na saúde e na manutenção do organismo, né? Especificamente numa região do pâncreas, que a gente denomina de ilhotas de Langers, né? Que são aglomerados de células, eu tenho a produção de dois hormônios, tanto o glucagon como a insulina. Esses dois hormônios vão estar atuando no controle dos níveis glicêmicos no sangue. O efeito, agora olha aqui que eu pus até em negrita em letra maior. O efeito da insulina é baixar os níveis de glicose. Por isso que a pessoa que é diabética, tem açúcar elevado no sangue, precisa fazer uso da insulina para controlar esses níveis glicêmicos. Enquanto o glucagon vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Isso cai na prova, isso é importante. Estudem e gravem isso. Bom, a ação da insulina. Ela vai diminuir os níveis de glicose através de dois mecanismos. Primeiro, aumenta o transporte de glicose do sangue para o interior das células. Segundo, estimula as células a queimar essa glicose como combustível, a metabolizar essa glicose. E a insulina é o único hormônio que diminui a glicose sanguínea. Já a ação do glucagon. Esse hormônio faz com que aumente a glicose sanguínea de duas maneiras, estimulando a conversão, a quebra de glicogênio muscular em glicose, que isso ocorre no fígado, e estimulando a conversão de proteínas em glicose. Vejam vocês que numa situação de emergência, onde acabam minhas reservas de energia, o organismo começa a utilizar proteínas, quebra de proteínas para fornecimento de energia e manutenção da vida. Então, muito importante que vocês estudem detalhadamente a ação tanto da insulina como do glucagon. Bom, dando sequência ainda, né, agora falando de mais um tipo de glândula presente no sistema endócrino, os ovários e os testículos, e a gente denomina isso como gônadas. Muito importante a gente entender isso. As gônadas, então, são glândulas sexuais que constituem nos ovários mulheres e os testículos nos homens. Essas glândulas, essas gônadas, além de produzir os gametas, os óvulos e espermatozoides, também secretam hormônios que serão descritos abaixo. Por exemplo, nos ovários, existem dois ovários localizados um de cada lado da cavidade pélvica, e a sua anatomia detalhada está descrita no sistema genital feminino, a gente pode ver com mais detalhe adiante. Os ovários produzem dois hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona. Os ovários produzem dois hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona. Tem que guardar isso, tem que decorar isso, Bruno. Sim. Esses hormônios eles vão participar do desenvolvimento e funcionamento dos órgãos genitais femininos, da expressão gênica, características sexuais femininas, tais como características que desenvolvem principalmente a resposta do estrógeno. Essas incluem desenvolvimento de mamas, distribuição de gordura nos quadris, coxas e mamas, é uma tendência nas mulheres, distribuição de pelos em áreas específicas do corpo, maturação de órgãos genitais e fechamento das cartilagens epifisais dos ossos longos. Essas cartilagens epifisais é onde o osso está desenvolvendo, crescendo. Esse fechamento dessas cartilagens ocorre após a primeira menstruação, né, onde eu tenho uma ação hormonal sendo alterada e aí isso vai fazer com que ocorra esse fechamento. Então vejam vocês que a ação do estrógeno e progesterona atua sobre a maturação e funcionamento de órgãos sexuais femininos, mas principalmente o estrógeno está relacionado a essas respostas. Desenvolvimento de mamas, distribuição de gordura nos quadris, coxas e mamas, distribuição de pelos em áreas específicas, a própria maturação dos órgãos genitais e o fechamento das cartilagens epifisais dos ossos longos. Aqui uma figura mostrando, né, o canal vaginal, o útero, o corpo do útero, as trompas de Falópio, ovário, né, enfim. Tanto o estrógeno como a progesterona são controlados por hormônios de liberação no hipotálamo e pelas gonadotrofinas da adenohipófise. Vejam que loucura isso, gente. Nós começamos falando da hipófise, que está lá no hipotálamo, que é do tamanho de uma ervilha,
que sintetiza pelo menos 8 hormônios, e esses hormônios vão estar atuando em outras glândulas. Então eu tenho uma ação do hipotálamo, liberando um hormônio que vai estar atuando na adenohipófise, que vai estar estimulando, né, a liberação de progesterona e estrógeno no útero. Então é uma cascata, por isso que o sistema endócrino é bem legal. Os testículos estão localizados dentro do escroto, sua anatomia também vai ser detalhada no sistema genital masculino. O principal hormônio secretado pelos testículos é a testosterona. É um hormônio esteroide, né, produzido por células intersticiais. O estímulo para a secreção de testosterona é o hormônio luteinizante, que é também produzido lá na hipófise, na adenohipófise mais especificamente. Veja a importância da hipófise. A testosterona ela auxilia na maturação dos espermatozoides e é responsável pelas características sexuais masculinas, tais como o crescimento e desenvolvimento de órgãos genitais masculinos, o crescimento músculo-esquelético, o crescimento e distribuição de pelos, o aumento da laringe acompanhado de alterações de voz, né? Nós do sexo masculino temos uma voz um pouquinho mais grossa, vamos falar assim, e a secreção da testosterona ela é controlada por hormônios de liberação produzidos no hipotálamo, lá na hipófise, e por hormônios luteinizantes, logicamente, mais especificamente, produzidos na adenohipófise. Aqui eu tenho um exemplo mostrando as gônadas, né, os testículos, no caso do sexo masculino, e os ovários, no caso do sexo feminino. Gônadas nada mais é do que glândulas sexuais, que produzem gametas, que produzem hormônios. Né? Gametas são células reprodutoras. Então, no caso do sexo masculino, tem os testículos, né, a gônada masculina, produzindo espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, e também produção de andrógenos, que são hormônios, basicamente relacionados ao sexo masculino. Já os ovários e a gônada feminina produz o óvulo, que é o gameta feminino, e hormônios femininos, como o estrógeno e a progesterona, que também estão relacionados à maturação desses órgãos e relação desses órgãos com a função específica de reprodução. Bom, eu tenho o timo aqui, gente, que é muito importante falar, e depois a pineal. Vamos falar do timo, e eu vou encerrar essa terceira parte aqui no timo, depois a gente dá sequência na matéria. O timo possui determinadas funções secretoras hormonais e linfáticas. Quando eu falo linfáticas, células de defesa, principalmente produzindo linfócitos T. Varia de tamanho e atividade, dependendo da idade, doença, estado fisiológico, né? Ele aumenta um pouquinho ao longo da vida, e vamos entender aqui a localização dele está na cavidade torácica, logo abaixo, né, posteriormente ao externo, e as 4 cartilagens costais superiores inferiormente à glândula tireoide. Então eu tenho a tireoide na parte baixa do pescoço, o início do externo, logo abaixo do externo, na região posterior do externo, eu tenho situado o timo, um órgão muito relacionado ao sistema de defesa, produção de linfócitos. Né? Aqui está falando mais específico a localização do timo. Na figura dá para a gente ver, ó, eu tenho aqui a glândula tireoide e logo abaixo, né, também revestindo a traqueia, o timo. Tem função de produção de substâncias, inclusive hormônios, que regula a produção de células de defesa dos linfócitos e a diferenciação dessas células. Né? Essa substância inclui 4 polipeptídeos principais que a gente denomina como timulina, timopoetina, timosina alfa-1, timoisina beta-4. A timulina é produzida dentro do timo e precisa da presença de zinco, reage exclusivamente com células T. A timopoetina intensifica diversas funções da célula T e a timulina e a timopoetina agem sistematicamente para dar regulação imune perfeitamente ajustada a essas células.
Todos esses hormônios estão participando especificamente do sistema de defesa, produção e maturação dos linfócitos.